Em nome de Jesus, eu quero agradecer pela vida do teu servo. Quero pedir em nome de Jesus que o Senhor use ele tremendamente nesta noite. Senhor, obrigado, Senhor, porque eu sempre tenho dito, aqueles que estão na tua presença, aqueles que foram chamados, tem que sempre ter uma palavra preparada para ministrar. Eu quero pedir nesta noite que o Senhor use ele com sabedoria, que o Senhor use ele com o Senhor com autoridade, que o Senhor venha manifestar a tua glória em nome de Jesus Cristo. Nós recebemos a palavra que o Senhor tem para nós. E nós vamos, Senhor, sair daqui, Senhor, cheios de Ti, modificados, abençoados e renovados para a honra e glória do Senhor. A igreja diz? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Antes de mais nada, para quem eu não vi ainda, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Ministério Apostólico Fonte de Vida. É sempre um privilégio trazer a palavra na igreja, um culto ainda de domingo, oh glória, é uma bênção, a igreja cheia, porque eu acredito que é a palavra que liberta, eu acredito que a palavra transforma, eu acredito que quando nós decidimos viver a palavra de Deus, nós verdadeiramente passamos a viver os mistérios de Deus na nossa vida. E hoje foi um dia bastante interessante e peculiar, porque hoje à tarde Deus falou comigo. Hoje à tarde Deus falou comigo de um jeito interessante. Estava eu em um aniversário, sentado conversando com alguns homens, eu que já fui líder de homens, em outro ministério, temos aí trazendo a palavra no PH que tem sido bênção para a honra e glória do Senhor, e quando a gente senta num monte de homem, a gente sabe, meu irmão, tem que sair alguma coisa de Deus daqui. Não vai falar só de futebol, não vai falar só de trabalho, tem que sair alguma coisa de Deus aqui. Só que na hora que eu sentei na cadeira, Deus falou comigo tremendamente, eu tenho algo com esse rapaz. Eu falei, ixi. O cara com uma latinha de cerveja na mão, todo tatuado. Não sei o que, pá, eita Deus. É mesmo? Tem que falar de Jesus para esse cara? Amém. Eu já fui muito experimentado ao longo da minha caminhada. Eu já fui muito envergonhado, já me meti em cada situação que só Deus na causa para me tirar daquela situação. E isso veio trazendo uma maturidade espiritual. Isso veio trazendo uma bagagem que tudo que Deus faz na tua vida serve para que você aprenda na sua caminhada, serve de algo que vai acrescentar naquilo que você está fazendo. Então Deus falou, opa, Deus está mandando eu falar com esse rapaz? Espera aí. Puxei um irmão que estava do meu lado e falei, então meu irmão, e na igreja, como é que vai? E a palavra? E o núcleo, como é que... está tecendo bênção, tal, estou pregando a palavra, tal, e o irmão assim... esticou a orelha, falou, como o pastor Lucas fala, o anzol de Jeová pegou. No meio da conversa o rapaz virou e falou, não, quando eu ia na igreja, eu falei, tá desviado, é agora. Passamos a tarde inteira falando de Jesus, a tarde inteira falando do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O cara é do manto, o cara é do fogo e tá desviado. Eu falei, meu irmão, você está ficando louco? O que tu tá fazendo fora da igreja? O cara já viu o demônio, já botou a mão na pessoa, a pessoa curou. Falei, o que você está fazendo fora da igreja, meu irmão? Acorda, se coloque de pé. Aí quando a lágrima desceu, eu falei, bom, a palavra entrou. Já fiz o que eu precisava fazer. A nossa palavra tem que ser branda, temperada com sal. Joguei a palavra, agora quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, meu irmão. Mas Deus precisou me colocar ali para que eu manifestasse a glória de Deus. Deus precisa de pessoas que estejam em pé. Deus precisa de pessoas que sabem guerrear, que sabem lutar as batalhas. Eu não vou falar nada de novo aqui, porque os irmãos que têm me seguido no núcleo, eu tenho trazido bastante palavras. Mas esse cara mexeu comigo hoje. E ele me fez lembrar de uma palavra que está em Salmos 137. Livro de Salmos, no capítulo 137. Salmos, que significa palavra cantada. Era o inário do povo de Israel. Alguns de Davi, alguns de alguns outros homens de Deus. Mas esses homens entoavam essas palavras e esses louvores quando eles estavam entre eles. Por isso que a palavra vai dizer, quando juntai-vos, entoai cânticos e louvores, traz a presença de Deus para a tua vida. E este é um salmo interessante,
Porque ele é considerado um dos melhores salmos já escritos. É o melhor salmo escrito de todos os salmos. Talvez ele não seja tão conhecido como o Salmo 23, mas ele expressa uma realidade do povo de Israel. Ele expressa claramente algo que aquele povo estava passando. Então ele é considerado um texto fantástico. E esse texto diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Lembrávamos de Sião, nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveremos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Eu vou repetir essa última frase. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Os estudiosos falam que nenhum salmo, conseguiu expressar tanto o sentimento do povo de Israel naquele momento aonde eles estavam sendo levados cativos. O que está acontecendo aqui para a gente situar na história? Nabucodonosor vem e destrói Jerusalém. Leva com ele cativo o povo de Israel. Era uma distância muito longa entre Jerusalém e a Babilônia. Então calcula-se que aquele povo andou de 3 a 6 meses de caminhada, sendo levado cativo pelos guardas e pelo exército da Babilônia. Só que no meio do caminho, os que estavam levando cativos, os guerreiros, os perturbados de Babilônia, olhavam para o povo de Deus e falavam assim: ei, povo de Deus, judeus, cantai-me um cântico de Sião. Cante-me algo que vocês têm. Alegrem-nos com aquilo que você tem. E aí o povo de Israel olha para si e fala assim: como podemos entoar um cântico de Sião em terra estranha? Aleluia. E hoje, quando eu me remeti àquele homem do fogo, aquele homem que era do manto, o cara falou, o fogo descia, xalábria. Me traz à memória o que está calando os nossos cânticos. Aleluia, Senhor. Como eu posso cantar um cântico de Sião em terra estranha? Porque eu não nego o convite não, meu irmão. Eu analiso muito bem aonde eu coloco a planta dos meus pés. Quando eu chego, eu analiso muito bem qual é a situação, qual conversa eu posso entrar, em qual pessoa eu posso falar. Porque o inimigo é mais astuto. Como que fala a palavra? Que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então a gente tem que andar ligado, esperto no que está acontecendo. Mas Deus não me chamou para mim ficar isoladinho, trancadinho numa caixinha. Não, meu irmão, Deus me chamou para ser a luz do mundo e o sol da terra. E aonde eu vou ser luz? Aonde tem escuridão? Aonde eu vou ser luz? Aonde eu vou brilhar? Aonde as pessoas estão com a sua luz apagada. Muitas vezes as pessoas falam: Deus não está aqui. Meu irmão, Deus está, porque se você está ali, Deus está contigo. E se você abrir a sua boca, grandes coisas vão acontecer através da sua vida. Só que nós precisamos aprender a entoar um cântico novo em terra estranha. Por quê? Entoar um cântico de Deus dentro da igreja é a coisa mais fácil do mundo. Ficar aqui, é que eu não sou afinado, mas estás aqui operando milagre. Meu irmão, está todo mundo aqui cantando. Está todo mundo aqui, seja não no mesmo espírito, mas tentando buscar o mesmo espírito. Buscando buscar o mesmo entendimento. E lá fora,
Quando você abre a boca para falar, o irmão do seu lado que devia te ajudar, acaba te complicando mais ainda. Aí o irmão, dá vontade de você falar, meu irmão, acorda. Não é hora de você mostrar o que você sabe, é hora da gente salvar essa vida. Depois você fala o que você acredita. Não é, meu irmão? Tem gente que não tem sabedoria. Tem gente que não tem sabedoria. O irmão está evangelizando, falando de Deus para uma pessoa. Mas eu não concordo. Se você está na igreja, meu irmão, fecha a tua boca e intercede. Ora para aquele irmão alcançar o objetivo que ele está fazendo, que é converter aquela vida. Então, as pessoas, não é o mesmo espírito. Então nós temos que aprender a cantar um cântico novo em terra estranha. Porque cantar um cântico novo dentro da igreja é muito fácil. Cantar um cântico de Sião no meio do povo de Deus é muito fácil. Nós entrarmos na igreja, entrarmos nos núcleos, é muito fácil. Mas e no meio da nossa parentela? E aonde nós pisamos a planta dos nossos pés? Como nós cantamos um cântico novo dessa maneira? A Bíblia me traz a respeito de Davi. A Bíblia me traz a respeito de Davi, homem de Deus. Eu não lembro aonde agora, mas eu li na Bíblia que o caminho de Davi foi perfeito até que ele se escorregou com Betseba. Cara, ele tinha feito tudo que Deus mandou até ali. Só que o que aconteceu? Não vou para a guerra. Vou ficar em casa. E ali, acordou tarde, passeando na laje da sua casa, sem muito o que fazer, olha e vê a Betseba. Bonita, se banhando, caiu. Se você levar em consideração, Davi estava dentro de Jerusalém. Davi estava na tua terra. Fazendo uma associação bem rápida, Davi estava dentro da igreja. Davi estava dentro da igreja e pecou. Davi estava com seus irmãos que professavam a mesma fé que ele. Davi estava com Sião, estava com os sacerdotes, estava com o templo diante da sua face. E pecou. Só que se nós chamarmos esse texto para a história, esse texto está falando sobre uma época onde o povo de Israel foi levado cativo. O povo de Israel foi levado para uma terra onde não falava a sua língua, onde não falava, ou não servia ao mesmo Deus que eles serviam, não cantava os mesmos cânticos que eles cantavam. Enfim, eles estavam em uma terra hostil. Eles estavam em um lugar onde não se professava a mesma fé que eles. E ali o povo se questiona: como que eu posso cantar um cântico novo em terra estranha? Daniel cantou. Aleluia. Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, que são a mesma pessoa, cantaram um cântico novo. Quantos foram levados cativos? Quantos de Israel foram levados cativos? Eu não sei te dizer se mais pessoas de Israel foi separada para estar com os 4. Porque os 4 foram separados não simplesmente para estar na Babilônia. Os 4 foram separados para estar na corte, assistindo diante ao rei. Eu particularmente acredito que tiveram mais pessoas. Mas a Bíblia exalta esses 4, por quê? Porque eles não se contaminaram com as coisas da Babilônia. A Bíblia exalta esses 4, por quê? Porque quando foi apresentado o manjar, quando foi apresentado a bebida, quando foi apresentado o que eles viviam no mundo, eles falavam: aqui não, porque eu sei da onde eu saí, eu sei o cântico que há dentro de mim. Eu sei quem é o meu Deus, e eu não vou me entregar. Mas quantos se entregaram? A Bíblia fala que ao soar a trombeta, e é fantástico, porque nós estávamos conversando com alguns irmãos
que gostam de entender os mistérios da palavra, gostam de entrar. É fantástico que Nabucodonosor levanta uma estátua de 60 côvados de altura, 6 de largura, e são 6 instrumentos que é chamado povo para adorar a estátua. 666. Mas, o que é isso, né? A gente é religioso. Há uma ordem que vem agindo de eras e eras, tentando derrubar o povo de Deus, tentando calar o povo de Deus, tentando contaminar o povo de Deus, e o povo de Deus está brincando. O povo de Deus não está sabendo lidar com as situações que lhes são prostradas. O povo de Deus não está sabendo cantar um cântico novo em terra estranha. Por quê, meu irmão? Porque aqui dentro é o lugar de você se alimentar. Aqui dentro é o lugar de você se armar. Aqui dentro é o lugar de você se posicionar. Porque você vai exercer o seu chamado é daquela porta para fora. Eu entrei numa igreja em Santo André. Eu achei fantástico. Por quê? Porque quando você sai da igreja, tem uma placa em cima da porta assim: você está entrando em campo missionário. Da porta para fora da igreja é um campo missionário, meu irmão. É um campo missionário. Da porta para fora não se faz a vontade de Deus. Nós estamos em um mundo que existe um príncipe, e esse príncipe já foi julgado. Você pode ver que Satanás, quando ele é relatado em Ezequiel, em Isaías, ele sempre é relatado como os governantes, porque existem muitas nações que estão embaixo da mão de Satanás. São pessoas influenciadas e até mesmo incorporadas a espíritos malignos que estão regendo essas nações. E por que muitas vezes você fala, por que Deus permite? Porque tudo há um propósito, nada foge do controle de Deus. Há uma necessidade que as profecias se cumpram. Há uma necessidade que a palavra se cumpra. Mas não é porque está profetizado que esse mundo está acabando, que o amor de muitos esfriará, que o seu precisa esfriar. Muitos seriam, foi profetizado que muitos seriam enganados, mas não você! Eu me posicionei. Eu sei o Deus que eu sirvo. E eu preciso aprender a cantar um cântico de Sião em terra estranha. Porque eu serei confrontado, eu serei afrontado. Pessoas se colocarão diante de você e falarão: vamos ver quem é o seu Deus. Como se colocaram diante desses homens aqui. Ananias, Misael e Azarias, diante do rei. Se prostra. Só os 3 não se prostraram. Quantos milhões de israelitas foram levados cativos para a Babilônia, porque só 3 não se prostrou? Aleluia. Porque só 3 não se entregou? Porque só 3 decidiu lutar até o fim, até a morte? Aleluia. Só 3 foram levados à presença de Deus. Amém. Não se prostra? Vai para a fornalha, meu irmão. Vou dando risada. Vou dando risada. Porque eu prefiro morrer e ir para o céu do que me prostrar a você e ir para o inferno. E quantos de nós temos nos prostrado? Quantos de nós temos olhado as dificuldades que têm parado diante da nossa face e temos desanimado? Temos achado que Deus não é conosco. Temos achado que as coisas não... comigo não. Que com você não o quê, meu irmão? Acorda! Ele não acende uma lâmpada para colocar embaixo da cama, mas no velador que alumia a toda a terra. As pessoas precisam ver as suas boas obras e dar glória a Deus que está no céu pelas suas obras. Você não será salvo pelas suas obras, mas se você tem fé, as suas obras mostrarão isso. Não tem jeito de você falar que você é um homem de Deus e tá lá com o bastão do capeta. Eu lembro de uma vez uma pessoa, ela vai saber de que eu estou falando dela, que nós estávamos na casa dela conversando, e aí ela pegou, foi lá para fora e pá, eu fumava, eu sei que é horrível,
Hoje eu não suporto o cheiro, porque Deus me libertou. Fui liberto para a honra e glória do Senhor. Não estou mais preso a isso. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está preso, meu irmão, clama a Deus que Ele vai te libertar também. Porque Ele é Deus misericordioso. E a sua misericórdia dura em eternidade e eternidade. E aí, pá. Aí foi a Nádia. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. A Nádia abriu a porta assim e falou... não vou falar quem era. Você não conhece Jesus? Meu irmão, ela falou que desceu assim uma bola aqui assim, ó, que parou na garganta. Porque se fosse talvez nós que tivéssemos falado com ela, mas a Nádia... E Deus usou tremendamente a minha filha naquela noite. Infelizmente a pessoa ainda não parou, mas vai parar em nome de Jesus, eu creio. Eu creio. Mas nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos aprender a cantar um cântico novo, um cântico de Sião em terra estranha. Você precisa aprender a manifestar aquilo que você aprende aqui na sua casa. Você precisa aprender a manifestar isso que acontece aqui diante ao seu trabalho. Eu estava preparando uma pregação sobre Timóteo, onde Paulo exorta Timóteo para aqueles que querem ser homens de Deus, para aqueles que querem estar à frente de uma obra. Excelente coisa almeja. Mas aqueles homens de Deus, e aí puxa uma listinha, que sejam pá. Talvez você não almeja o episcopado. Talvez só ser membro, ser um mantenedor da obra, participar. Glória a Deus, você tem o seu trabalho, a sua vida. Isso não é pecado. Nem todos foram chamados para pregar. Nem todos foram chamados para tocar no louvor. Eu estou tocando no núcleo. Ou só Deus na causa. Mas estamos lá, glória. Deus sabe. Deus é misericordioso demais. Ainda bem que o povo fala só da palavra, não fala do louvor. Glória a Deus. Mas nem todos. Mas isso não tira a sua responsabilidade de cristão. Não é porque Deus não colocou um chamado, não colocou algo nas suas mãos hoje, que você pode viver de qualquer jeito. Não, muito pelo contrário. A Bíblia vai falar para nós trabalharmos para os homens, como nós trabalhamos para Deus. Independente de quem você seja. Então, se nós que estamos à frente temos que ter um bom testemunho, muito mais você. Muito mais você. Isso não tira aquilo que o Senhor tem na tua vida, muito pelo contrário. Deus tem algo e nós precisamos buscar essa postura espiritual. Só que só canta um cântico novo. Não é novo, desculpa. Só canta um cântico de Sião quem sabe quem é. Quem sabe o que está buscando. Porque se você não sabe quem é, você duvida. Se você não sabe quem é você não é um agente influenciador. Você é uma pessoa que é influenciável. Você está num lugar, está todo mundo falando besteira, você... É verdade, né? Que é verdade o quê, meu irmão? Que é verdade o quê? Não sentai à roda de escarnecedores, porque eu sou um homem bem-aventurado. Então eu não sou uma pessoa que influencio, eu sou uma pessoa que sou influenciado. E aí essas pessoas acabam criando uma personalidade chamada de camaleão. Dependendo de onde eu estou, eu me moldo no meu ambiente. Não espere ser essa pessoa nada diante do Senhor. Não espere alcançar algo do Senhor. Por quê? Porque o Senhor não tem a ligação entre o santo e o profano. A Bíblia vai falar que para que nós não convivêssemos com o mundo, para que nós não nos convivesse com os ímpios, só se Ele nos tirasse do mundo. Então Deus não está chamando você para ser aquela pessoa insuportável que passa no corredor, sem olhar para a cara de ninguém, se achando melhor que todo mundo. Não, muito pelo contrário. A Bíblia te traz a exortação de se posicionar em Deus, de manifestar aquilo que Ele tem para a tua vida. Mas vão rir de mim. Bem-vindo ao time. Eu nem sei quantas pessoas já riram da minha cara. Eu nem sei quantas pessoas já satirizaram com a minha pessoa. Minhas rugas de preocupação.
Eu não estou nem ligando, porque eu estou lutando o bom combate. E quando chegar naquele dia eu poderei falar para o Senhor: acabei a carreira, guardei a fé, já está preparada a coroa da vida para aqueles que são fiéis. Essa pessoa que está falando de você vai vir pedir oração para a tua vida, porque você se posicionou. Aqui o povo estava sendo levado cativo, e os que levavam eles cativo queriam algo deles. Canta para mim, canta algo que você canta lá na presença do seu Deus. Essa pessoa que tenta te diminuir, que tenta tirar aquilo que você tem, o que ela mais quer, meu irmão, é que você manifeste o que Deus fez na tua vida. Por isso que a igreja não se molda ao mundo. Essa igreja não vai se moldar ao mundo. Nós não nos prostraremos ao mundo, porque o mundo quer aquilo que a gente tem. O mundo anseia a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas estão clamando por uma palavra. Talvez muitas façam como Nicodemos. Vai vir de noite na tua casa, para ninguém ver que está pedindo um conselho. Para ninguém ver que está: ô meu irmão, preciso de uma oração. Mas não fala para ninguém não. E você, como bom cristão, vai falar: amém, meu irmão. Eu sei o Deus que eu sirvo, e eu sei que a verdade vai chegar para a tua vida. E quando ela chegar, você vai estampar na porta da tua casa que você é um servo de Deus. Porque há tempo para todas as coisas. Só que só sabe cantar um cântico de Deus em terra estranha quem sabe quem é. Porque você não se envolve, porque você não se influencia, você não se entrega. Talvez você tenha que pagar um preço. Talvez você perca uma promoção. Talvez você perca um bom negócio. Talvez você perca aquela pessoa tão influenciadora no seu trabalho, aquela roda social. Talvez você perca. Está disposto a pagar o preço? Está disposto a pagar o preço por ser um homem de Deus, seja onde eu colocar a planta dos seus pés? Porque o Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para isso. A Natália, quando eu conheci a minha esposa, eu conhecia milhões de pessoas. Meu irmão, se eu tivesse me elegido vereador, isso era só sair, meu irmão. Eu conhecia um monte de gente. Pergunta agora, cadê todo mundo? Estão com vergonha porque eu virei crente? Cada um com os seus problemas. Vai me ligar pedindo oração. Vai me ligar pedindo oração. Meu irmão, ora por mim, porque eu sei que você está no caminho. Se eu tivesse me prostrado à vontade do mundo, eu estava lá até agora. Se eu tivesse me prostrado à vontade daqueles que não concordavam com aquilo que Deus estava falando comigo, eu estava lá até agora. Muitas vezes escravo daquilo que eu era, muitas vezes manifestando aquilo que eu era e frustrado daquilo que eu era. Mas hoje eu sou um homem resolvido, muito bem casado, pai de 2 filhas, um excelente profissional, uma pessoa que dá bom testemunho. Eu tenho homens que me chamam de homem de Deus. Meu irmão, é o melhor que Deus poderia me dar. Deus supriu todas as minhas necessidades em glória. Mas primeiro eu precisei aprender a cantar um cântico de Sião em terra estranha. Eu gostaria de fechar essa palavra com outra palavra que eu gosto muito. Porque quem não sabe quem é, ou quem não sabe o que está buscando dentro da igreja, nunca vai alcançar nada de Deus. E tem uma palavra que eu já ministrei nos núcleos, que está em Mateus, no capítulo 6. Põe para nós aí, Martoni. Deixa eu achar aqui. Mateus, capítulo 6, Evangelho segundo o relato de Mateus. Mateus é aquele que Jesus está passando, passa à frente
da coletoria de impostos e está lá. Mateus, ele fala, Mateus, segue-me. Mateus larga tudo e segue. É esse aqui. Então Mateus, no capítulo 6, versículo 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quando ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valem muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, acrescentará um côvado no curso do seu trajeto? Ou, por que andais ansiosos quanto ao vosso vestiário? Quando considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé? Porquanto não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus me deu essa palavra, foi na abertura do nosso núcleo. Porque não dá para buscar nada em Deus, não dá para entrar na presença de Deus, se você não sabe quem é e o que está buscando. Aqui em Mateus capítulo 6, ele vai falar que todos nós temos necessidades. Todos nós temos que comer, beber, nos vestir. Todos nós temos algum tipo de necessidade. Mas ele não nos manda buscar a nossa necessidade. Ele manda buscar o reino de Deus. Ele manda buscar o reino de Deus. Por quê? Quando eu busco o reino de Deus, as coisas me serão acrescentadas. Então espera aí. Se eu estou vindo na igreja para buscar algo que não seja o reino de Deus, então eu posso me tornar a pessoa mais frustrada do mundo. Porque talvez Deus nunca me dê aquilo que eu quero, porque não é plano de Deus. Talvez Deus nunca faça aquilo na minha vida, porque não é plano de Deus. E eu posso buscar a vida inteira algo que Deus está falando não. Ou pior, Ele pode me dar, e aí eu perco o propósito de vir na igreja. Pior é receber do que não, porque pelo menos sem receber você fica até o fim. Agora, se Ele der, pode ser que nunca mais você pise na igreja. Por quê? Porque você já recebeu aquilo que você queria. Deus já te deu aquilo que você buscava. E aí, fatalmente, nunca mais te veremos sentado nessa cadeirinha. Mas será que nós sabemos o que é o reino de Deus? Todos aqui conhecem a oração do Pai Nosso, não conhecem? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, e seja feita a vossa vontade. A Bíblia vai nos trazer dois reinos. Lá em Gênesis, quando Jacó pega a pedrinha, cansado da viagem, e se adeita para dormir, e ele faz uma pedra de travesseiro. Ele tem um sonho, e vê escadas ligadas na terra e no céu, e anjos subindo e descendo, e quando ele olha, ele fala, opa, tem alguma coisa lá, estou na casa de Deus e não sabia. Então a Bíblia vai falar que existe um reino, a Bíblia vai falar que existe algo que nós não conhecemos, que possa Deus
nos fazer conhecer, como fez a Ezequiel, como fez a Jacó e como fez a tantos outros homens de Deus. Mas não é isso que estamos buscando. Por quê? Porque esse reino nos será dado. Este reino, o reino dos céus, nos será dado, porque a nova Jerusalém desce ataviada como uma noiva para o seu noivo, e nós, vestidos, entramos nas bodas do Cordeiro. Este reino de Deus nos será dado. Então, que reino é esse que a oração do Pai Nosso vai nos trazer e que Mateus 6 vem nos exortar a buscar? Evangelho segundo o relato de Lucas. Evangelho segundo o relato de Lucas, no capítulo 17. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 20. Vamos lá, meu irmão, aprendendo a usar a espada que você tem. Mateus capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus como visível, aparente, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Meu irmão, isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda tudo, por quê? Porque vamos fazer uma analogia aqui. Um reino, hoje nós não tem reino. Hoje a gente tem cidade, monarquia, eu acho que agora é na Europa. No Brasil faz tempo que isso aí nem era, vai. Brasil, oh meu Deus do céu. Vamos orar pelo nosso país. Mas em um reino, não se é feita a vontade dos súditos. Num reino, não é feita a vontade do padeiro, do leiteiro, do ferreiro. Num reino, é feita a vontade do rei. É simples. Por isso que eu falo com tanta convicção, que você pode estar aqui brigando com Deus por 20 anos. Você não vai estar certo. Porque aqui não será feita a sua vontade, será feita a vontade de Deus. Este é o reino de Deus. O reino de Deus não é a igreja. Mas aqui nós manifestamos o reino de Deus. E o reino de Deus não tem absolutamente nada a ver conosco. Não é a sua vontade que é feita, é a vontade do Pai. Por isso que ele fala: Pai nosso que estais no céu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E é por isso que em Mateus ele vai falar: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar a vontade de Deus na tua vida. Porque quando você buscar a vontade de Deus na tua vida, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Como eu dei o exemplo no núcleo, não adianta nada você pedir um marido, Deus te dá um varão top, 2.0, flex, primeira linha, 2019, brilhando, estalando, e você perder ele na próxima esquina. Porque você não é uma pessoa tratada, você não é uma pessoa que busca a vontade de Deus, só faz a sua. E aí o cara olha para você e fala: você é doido, hein, mulher? Pelo amor de Deus, fui, sumi, tô fora desse barco furado aí, meu irmão. Porque você queria um marido, você não queria a vontade de Deus. Não adianta nada Deus colocar você no melhor emprego. Pai, preciso de uma porta. Pai, preciso de uma porta. Pai, preciso de uma porta. Deus vai lá e abre a porta. Na primeira semana você começa a falar mal do seu chefe. Ah, um perturbado. Ô cara chato. O cara me pegou no meu pé. Só pede tudo para mim. Eu, coitado, comecei agora. Meu irmão, daqui 3 meses ele chuta você porque ele não te aguenta mais. Então não adianta Deus dar aquilo que você quer. Você vai jogar fora. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Porque quando Deus te der, você será uma pessoa sobrenatural com aquilo que Ele der na tua mão.
Você não vai perder, porque não será a sua vontade que será manifesta, é a vontade dEle. O cara vai falar, eu não largo essa mulher, meu Deus do céu, o que essa mulher tem, me deixa louco? Porque ela faz a vontade de Deus. O seu patrão vai falar, meu irmão, contrata esse cara. Pega esse cara, porque é um cara que faz tudo que a gente manda. É um cara que, chega no horário, sai no horário. Todo mundo sai mais cedo, mas ele fica até o fim. Não pega atestado para ir embora. Um cara que, o cara é o homem de Deus. Homem de Deus, contrata. Aleluia. Eu estou falando isso, meu irmão, porque aconteceu comigo. Ninguém queria fazer uma coisa. Meu irmão, trabalhar para o homem como trabalha para Deus. Palavra, preciso que leve essa caixa de... Não tem empilhadeira, eu levo. Peguei e fui arrastando a caixa até lá. Passei na frente do... Eu não sabia, de coração. Passei na frente do meu gerente, eu ouvi ele falar, eu preciso dar uma oportunidade para esse rapaz. Aleluia. Nós tínhamos 78 pessoas. Por que só eu estava fazendo? Porque eu não busco uma porta. Eu busco fazer a vontade de Deus. Independente de onde Ele me colocar, eu quero ser uma pessoa sobrenatural sobre a face da terra. Independente do que Ele me der, eu quero ser o melhor marido para minha esposa, ainda que a gente dá umas arranhadas nervosas. Mas isso acontece. Isso acontece. O importante é que no final a Bíblia prevaleça entre a nossa relação. Eu já discuti com um monte de gente aqui, porque eu sou difícil, meu irmão. Pergunta se eu não olho na cara de alguém. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Vem cá, meu irmão, falei errado com você, me perdoa. Aleluia. Me perdoa, preciso pedir perdão para você. E é dessa maneira. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus e não a minha. Então eu sei o que eu quero e o que eu sou. E se eu sei o que eu quero e o que eu sou, eu estou capacitado a cantar um cântico de Sião em terra estranha. Porque foi para isso que Ele me chamou. Manifestar o reino no meio da igreja. É a coisa mais fácil do mundo. Talvez você me ache lindo, bonito. Mas que pastor bonitão, Aqui dentro eu sou assim, meu irmão. Mas e lá fora? Você vai passar por mim, eu vou nem cumprimentar você. Que isso? Ser crente dentro da igreja? E como é que a gente faz a vontade de Deus? Só para fechar. Se você for lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 18. Caminhando Jesus ao mar, viu dois, ele lá um pouquinho mais para frente. 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Pregando o evangelho do reino, pregando palavras que nos levariam a fazer a vontade de Deus. O que você espera que Jesus te fale? Quer ouvir Jesus? Quer manifestar o reino na tua vida? Quer fazer a vontade de Deus? Toma! Engole esse rolo, come! Porque só assim nós vamos conhecer a vontade de Deus. E só assim vamos manifestar o que Ele quer. Porque você pisou no meu pé, meu irmão. Receba! Pá! Não, meu irmão. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar comigo? Cala a boca, Pedro. 7 vezes, 70 vezes 7. A vontade de Pedro é perdoar só 7. Mas a vontade de Deus é 70. É dessa maneira, meu irmão, que nós conseguiremos cantar um cântico de Sião em terra estranha, sabendo quem você é,
sabendo que existe sobre a tua vida e sabendo o que você está fazendo aqui. Se você anseia ser uma pessoa espiritual, se você anseia ser um homem de Deus, nós vamos orar. Mas eu não vou orar para Deus dar o que você quer. Eu vou orar para Deus manifestar a vontade dEle em você. Porque quando Ele manifestar a vontade dEle em você, o que você quer vai correr atrás de você. E ainda que você corra, meu irmão, você vai achar... Oh, eu preciso te abençoar, cara. É mesmo? Porque você é uma bênção. Vamos nos colocar de pé. Apóstolo, vem cá. Foi a palavra que Deus me deu, irmãos. Porque nós estamos chegando no fim dos tempos. A igreja tem perdido a noção do que está fazendo quando entra na presença de Deus. A Bíblia vai falar lá em Gênesis 6, eu adoro essa palavra, que pelo homem ser carnal, ele mortificaria, ele impediria a ação do Espírito Santo dentro dele. Aleluia. E nós precisamos saber o que nós estamos fazendo aqui. Talvez você queira ser um marido melhor. Mas se fosse para você ser um marido melhor, sozinho, Ele te deixava no mundo. Você precisa do reino de Deus. Você precisa da vontade de Deus. Você precisa do que Ele tem agindo sobre você para que a palavra dEle prevaleça e não a tua. Pastor, mas Deus me envergonhou. Claro, você precisa acordar. Ele precisa chamar a sua atenção de algum jeito. Eu achei que fosse de Deus, amém. Toma essa verdade, não era de Deus, era você. A partir de agora vai ser de Deus. Aleluia. Mas eu achei que eu estava falando. Não interessa. Não era Deus, amém, não era Deus. A partir de hoje Deus vai falar. Amém. Eu não quero saber o que você viveu até agora. Não interessa saber o que você está buscando até agora. Se você errou até aqui, hoje o Senhor preparou esse culto para você jogar fora tudo que não é de Deus e buscar a vontade de Deus na tua vida. E a partir de hoje, ser uma pessoa sobrenatural sobre a face da terra. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos entregar esse momento nas mãos do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus eu quero entregar a tua igreja, Senhor. Pai, aqueles a quem o Senhor deu seu sangue. Eu peço ao Senhor, Pai, que essa palavra venha cair no coração deles como uma semente. Eu peço ao Senhor, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor levante homens e mulheres sobrenaturais sobre a face da terra. Que os patrões, os colegas de trabalho, os cônjuges, Pai, em nome de Jesus, os amigos que estão ao redor deles, vejam algo sobrenatural. Vejam o reino de Deus agindo sobre a vida deles. Eu peço ao Senhor agora, Pai, que o Senhor lance por terra toda a cegueira espiritual. Porque Saulo achava que estava buscando a vontade de Deus, mas o Senhor precisou abrir os seus olhos para o reino. Por isso eu peço ao Senhor essa noite, abra os olhos do teu povo, abra os olhos, Pai, em nome de Jesus, para as grandezas do reino de Deus sobre a vida de cada um aqui. E que o Senhor venha, Pai, a nos ensinar a descansar antes da batalha, a descansar na presença do Senhor, porque o Senhor fará em nome de Jesus. Eu entrego a tua igreja e eu agradeço a oportunidade que o Senhor nos dá e que o Senhor nos leve para as nações, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, igreja? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, que Ele é digno.